cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria iniciar essa pregação nos voltando mais uma vez ao quadro da Mãe da Divina Providência. Eu queria que mostrasse o quadro, mostrasse o menino, inclusive, o menino no colo da mãe, e que você pudesse, olhando para o menino, olhando para a mãe, que você pudesse se colocar também no colo maternal de Nossa Senhora. Tá muito de lado, né? Eu vou pedir para o ministério que a gente possa fixar o nosso olhar. Está muito de lado a imagem, viu? Câmera. Sai daí, ó, vem com ela mais para cá. Vamos nos consagrar. Vamos cantar Ó Minha Senhora, Minha Mãe, Luzia, pode ser? E muito tempo que a gente não canta. Hoje é um dia propício, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê mesmo um coração capaz de amar Jesus e de termos essa fome desse pão que vem dos céus mesmo, né? Vamos nos colocar inteiramente sobre os cuidados de Maria, o nosso coração. Vamos voltar, vamos ver como ficou a imagem. Melhorou, né? Vamos lá? Amados irmãos, minhas irmãs, há algumas coisas que vale a pena dar a vida. Estevão estava tão certo de que pelo Senhor Jesus, para anunciar Jesus, para proclamar ao mundo que Jesus Cristo era o Salvador, a pedra angular rejeitada, ele não teve medo de dar a vida. Vocês têm dado sua vida pelo quê? Tem consumido seus dias pelo quê? É muito triste quando a gente para pensar e a gente vê que nós ocupamos tanto tempo da nossa vida com projetos, com sonhos, que muitas vezes não levariam a gente a nada, nos dariam sim algumas alegrias passageiras. Eu falo para vocês por causa própria, né? Minha mãe pode me confirmar isso, que ela sabe que eu não estou mentindo. Meu pai é um homem que trabalhou muito na vida dele, e o sonho da vida do meu pai era construir a casa com quarto para cada filho. Era quase um prédio, né, gente? Porque nós somos 6 irmãos. Imagine um quarto para cada filho. Era um prédiozinho que ele queria construir. Ele consumiu a vida dele, trabalhando incansavelmente, muitas vezes ausente da vida familiar, para construir essa casa. E quando ele começou a terminar a casa, os filhos já tinham ido tudo casado, ido embora, ido para outros lugares, sua saúde já não estava tão bem. Quando meu pai conseguiu parar, porque já havia se aposentado, corpo doente, enfermo, aquele sonho da casa que ele tinha, já não tinha mais o mesmo significado, porque os filhos nem estavam mais ali. E aí quando ele parou, o
porque ele começou a se antenar um pouco com Deus. Começou a descobrir um pouco o valor da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós agradecemos a Deus, porque Ele zelou pela família, cuidou como podia e deixou ali também essa casa onde hoje a mãe mora e que já ajudou tantos dos irmãos e até outras pessoas. Mas eu digo para você, meu irmão, não teria valido a pena Ele ter dado a vida por essa casa. Talvez hoje, se Ele tivesse ainda saúde, juventude, e Ele tivesse a maturidade, a experiência que Ele adquiriu nos últimos tempos da sua vida, talvez Ele se contentaria com uma casa mais simples e teria gastado mais tempo da vida dele com as coisas de Deus. Por quem você tem dado a vida? Tem dado a vida talvez por um relacionamento abusivo, um relacionamento que só te leva ao pecado, que te afasta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem dado a sua vida pelo quê? Tem dado a sua vida talvez por um interesse de futuro, por um sonho que tem consumido as tuas forças. Pelo que você tem dado sua vida? Qual é o sentido da tua vida? Qual tem sido as ideias que você tem proclamado, que você tem certeza que valem a pena consumir o teu tempo e a tua vida? Eu digo isso, jovem, tem jovens consumindo a vida no videogame. Não sai de casa, não sai da frente do videogame. Tem jovens consumindo a vida pelo videogame. Tem jovens consumindo a vida por amigos. Tem jovens consumindo a vida por drogas, para fugir, para não enfrentar uma realidade. Há pessoas consumindo a vida por porcarias, buscando muitas vezes, como aquele homem no celeiro, o bem-estar, o conforto, e não sabe que ainda naquela noite o Senhor ia chamá-lo. Estevão consumiu a vida dele por amor a Jesus, amando Jesus. Estevão consumiu, deu a vida dele pelo Senhor Jesus, para proclamar que Jesus era o Senhor. O sangue de Estevão fez aqueles que estavam à sua volta pensar que ou este Estevão é maluco de sustentar esse discurso a ponto de ser apedrejado, ou esse Jesus que Estevão experimentou de fato é um profeta rejeitado. Porque um homem que esteja disposto a pagar tão alto preço, fica melhor, com certeza sabe a escolha que está fazendo. Amados irmãos, nosso Senhor hoje, interrogado sobre o sinal que Ele nos daria, nos deixou muito claro que a Eucaristia é o grande sinal do amor do Pai. Tanto nos amou o Senhor, que deu a nós sua vida. Tanto nos amou o Senhor, que não contente de nos dar a vida eterna, simplesmente se entregando na cruz, perpetuou essa graça no sacramento da Eucaristia. Jesus está na Eucaristia, a comunhão eucarística, o pão dos anjos, o pão do céu, a hóstia consagrada, no véu eucarístico, velado nesta hóstia branca, é Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, o vencedor da morte. É Ele que está no Santíssimo Sacramento. Que outro sinal foi dito? Que outro sinal vocês darão? Vocês querem que eu dê, se já lhe foi dado o sinal que é a Eucaristia? Mas o Moisés deu o maná, o pão que caiu do céu. Esse pão vocês comiam e voltavam a ter fome. Que sinal maior vou dar? Eu vou dar o meu corpo, eu vou dar o meu sangue, eu vou me entregar por amor a vocês, eu vou me entregar por amor a Jesus. Por amor a Jesus nós vamos receber esse corpo, esse sangue. Esse Jesus que nos amou se entregou por nós. Ficou confuso, né? Que eu estava falando uma coisa, prestei atenção em outra que está acontecendo ao mesmo tempo, eu me desconcentro. Vamos voltar. Jesus nos ama e deu a sua vida, e se fez pão da vida por nós.
Este grande sinal do Pai, nós celebramos a cada Eucaristia, nós recebemos a cada comunhão. Esse pão que alimenta, esse pão que aquele que recebe terá a vida eterna, não voltará a ter fome, não voltará para a prisão da morte, porque a Eucaristia, amados irmãos, nos traz muitas graças. Quando você recebe a comunhão, você recebe uma graça que lhe santifica, que lhe preserva, que lhe põe em comunhão plena com o Pai, que te dá condições de falar com Deus, se você o recebe em estado de graça. Ela aumenta em você a santidade. A Eucaristia aumenta em nossa santidade. A Eucaristia nos preserva do pecado, ela nos fortalece. Olha, numa figura muito menor, até ridícula. Vocês lembram daquele desenho? O papai comia o espinafre e tinha força para enfrentar os inimigos. Gente, olha, a Eucaristia é o pão do céu. Quando você recebe Jesus e comunga em estado de graça, comunga com o coração pronto mesmo, e se prepara para a comunhão eucarística, ama Jesus, faz uma comunhão sincera, essa Eucaristia produz em nós força para vencer qual inimigo? Não o do papai. Para vencer qual inimigo? O inimigo que é o demônio, que nos leva ao pecado, que nos leva à morte. A Eucaristia aumenta em nós a graça do amor. Você, quando começa a receber Jesus, você ama Jesus, mas não ama tanto. Mas aí você começa a vir na missa, e aí você comunga um dia, comunga dois, comunga mais vezes, começa a vir sempre na missa, começa a comungar mais de uma vez na semana, 2, 3. O amor a Jesus vai crescendo. Você não sabe dizer por quê. Você fala, não, quando eu comecei minha caminhada, eu amava Jesus, mas parece que depois de uns anos caminhando, depois de uns meses, parece que eu estou amando mais. Eu tenho mais vontade de ir na missa, eu tenho mais vontade de comungar. Eu amo mais, eu não sei por quê. Porque Jesus é fonte, a Eucaristia é fonte do amor. Porque a Eucaristia nos faz permanecermos na graça do batismo. Todo homem batizado, ao receber a Eucaristia, ele vai crescendo na graça do seu batismo. Por isso a Eucaristia é o sacramento que nos mantém naquela graça batismal. Ela é necessária, ela é precisa, ela é necessária para nosso crescimento espiritual. Por isso, se você compreendeu o que é comungar, é natural que você sente desejo de receber Jesus. É natural que você sinta desejo de comungar a hóstia santa. É natural. É lógico que vocês estão se adaptando hoje e rezando com a gente nessas transmissões, tudo. É lógico que vocês estão cumprindo aquilo que tem sido pedido, mas não se pode dizer que está satisfeito. Porque nada disso nos concede as graças que a própria comunhão traz. E eu digo ainda mais para você, até a comunhão espiritual causa em nós desejo da comunhão sacramental. Você faz a comunhão espiritual e ela é baseada em qual amor, qual desejo? De receber Jesus sacramentalmente. É o pilar, é o alicerce da comunhão espiritual. Por isso, amados irmãos, nós devemos repetir como aqueles homens repetiram para Jesus: Senhor, dai-nos esse pão. Se é tudo isso, dai-nos, Senhor. Nós queremos, nós precisamos. E a igreja de Nosso Senhor, a igreja católica, recebeu a graça de guardar esse grande tesouro, que é Jesus Eucarístico. Uma vez eu fiz uma grande viagem, e essa minha viagem era de trem, e era lá no Pará. Eu ia de trem até o Maranhão. Eu acho que ia dar umas 12 horas de trem. Pensa numa viagem, meu irmão. Mas o trem era bom. Sentamos lá, tinha até comida no trem. Então tá bom, né? Tem comida, tem banco, a gente vai que vai. Sentei lá, e do meu lado sentou uma senhora. E a senhora começou a puxar assunto. Jovem, você crê em Deus, você tem religião? Queria falar de Deus comigo. Eu já era padre, né? Eu estava lá em missão.
E eu não falei que era o padre, eu só disse, não, creio sim, eu sou católico, tudo. E ela começou a falar comigo, mas eu já fui católica, mas depois eu descobri Deus de verdade, fiz uma experiência de Jesus. Aí ela deu o testemunho dela, eu escutei, né? Aí depois que ela falou, eu falei assim, mas eu podia falar para a senhora também um pouco sobre a minha experiência com Deus. E falei, e perguntei qual igreja ela era, e comecei a questionar, e comecei a falar de Jesus Eucarístico. E aí quando ela tinha entendimento do que era a Eucaristia, porque ela já foi católica, e comecei a falar de Jesus Eucarístico. E aí ela disse assim, não, mas lá na nossa igreja a gente também faz a ceia uma vez por mês. E eu perguntei, mas vocês creem que aquela ceia é Jesus? E ela disse, não, nós cremos, nós comungamos uma vez por mês naquela ceia, e para nós é Jesus. E aí eu fiz a pergunta, se é Jesus, por que vocês não adoram? Não se prostram e não adoram? Como na Sagrada Escritura tantas vezes diz, que quando Jesus apareceu ressuscitado, os discípulos se prostraram e adoraram. Aí eu comecei a perguntar para ela, por que vocês não adoram? Por que vocês... E por que depois que termina, junta tudo e não tem aquela santidade, aquele zelo com aquilo que sobrou, com os fragmentos do pão, se era Jesus? Então ela começou a perceber que havia uma diferença mesmo, que para eles era Jesus enquanto eles estavam ali, mas quando se dispersava a comunidade, não era mais. E que para nós católicos, depois que o padre consagrou o pão, o vinho, em corpo e sangue do Senhor, ainda que não haja assembleia, ainda que se disperse, nós guardamos no sacrário, porque continua sendo o Senhor, porque houve uma transubstanciação, deixou de ser a substância, pão e vinho, e passou a ser corpo e sangue, transubstanciou. E então eu comecei a explicar isso para ela, comecei a fazer essas perguntas, e nós fomos conversando, e eu fui fazendo ela perceber que alguma coisa não estava certo no que ela dizia crer, mas a atitude da vida dela diante do mistério. E ela ficou com aquilo tanto na cabeça, gente, que na hora que terminou aquela viagem, aquela mulher ficou tão impactada com aquelas histórias que ela disse, sabe, eu acho que eu vou procurar o padre perto da minha casa, porque agora eu fiquei com dúvida mesmo, eu acho que tem alguma coisa de católica em mim ainda. E aí eu contei que era padre, já no final da viagem. Aí ela ficou surpresa, porque, um padre tão jovem, então é por isso que o senhor falou tão bem, etc. Tal. E me convidou para almoçar ainda na casa dela, uma mulher que eu conheci na viagem. Me convidou para almoçar na casa dela, com o marido. E eu tenho certeza que naquele dia, o Senhor fez uma obra naquele coração. A nossa postura diante de Jesus Eucarístico pode ser um sinal para os outros de que nós queremos receber deste pão, que nós compreendemos que é Jesus quem está na hóstia sagrada. Pode ser um sinal de confirmação, de transformação, de conversão para o mundo. Mas nós também, como católicos, podemos tratar Jesus como um pão qualquer e fazer coisas absurdas e pôr Jesus como estão denunciando na internet, entregando Jesus num saquinho plástico para os outros, como se fosse uma lembrancinha, um biscoito, entregando Jesus de qualquer jeito, entregando Jesus no Santíssimo Sacramento para as pessoas despreparadas, desatentas, não se preparam para a Santa Missa, não amam Jesus, não prestam atenção na palavra, não adoram Jesus, aí entra, comunga de qualquer jeito, roubam Jesus Eucarístico para levar para casa, para macumba, para não sei o que. Gente, quantas profanações, quantas vezes aconteceu aqui na paróquia mesmo. Jesus foi ao chão, Jesus caído, Jesus encontrado num banco, um homem que levou Jesus embora, até corremos atrás pega o homem com Jesus na moto. E por que, gente, isso acontece? Porque não entende, e se entende, não ama, e muitas vezes recebe Jesus de qualquer jeito, se aproxima na fila, corpo de Cristo, faz aquela pinça, pega Jesus de qualquer jeito, sem medo de algum fragmento de nós do corpo do Senhor, um fragmento menor que seja, é Jesus, seja a hóstia desse tamanho, seja pequena, seja um fragmento, é Jesus, não tem zelo nenhum, passa diante de Jesus, não ajoelha, não adora, faz o sinal de qualquer jeito, reza de qualquer jeito diante de Jesus, não visita o sacrário.
não visita Jesus para adorar. Gente, Jesus mora na igreja, a igreja é do lado da sua casa, a igreja é teu vizinho, Jesus é teu vizinho, e você passa todo dia, fala: oi Jesus, vim aqui te falar um oi, eu te amo, fica comigo, fortalece, abençoa o meu dia, amém, e segue passo. Ele é o pão da vida, não tem desejo de recebê-lo, não falta da missa, não busca comungar, tem tempo para ir na missa, mas não vai, só quer saber de passear, quer saber das coisas. Porque eu amo Jesus, eu sou católico. Gente, católico ama Jesus na Eucaristia, porque nós entendemos, é o cume da nossa fé, é o ponto alto da nossa fé. Nós não estamos brincando, não é uma representação, é o pão que foi dado, alimento de vida eterna. Então, se ama, se entende e deseja receber Jesus, quer receber Jesus, como o Evangelho terminou dizendo, e começa a dizer: não, eu quero, Senhor, dai-nos sempre, sempre desse pão, sempre. Eu estou aqui fazendo apostolado, eu quero dizer assim: eu sei que você não vai poder comungar nos próximos dias, mas eu quero que no teu coração você pense de verdade: será que na minha vida eu não poderia ter um tempo para todos os dias ir à missa? Ter comunhão diária? Senhor, dai-nos sempre desse pão. Olha o que o Evangelho diz, em verdade, Jesus disse: em verdade eu vos digo, o meu Pai vai dar o pão para vocês comerem, o pão do céu. E eu vos digo, não foi Moisés que vos deu esse maná que veio do céu, mas foi meu Pai. E Ele agora vos dará o pão verdadeiro, o pão que dá vida ao mundo. Pão que dá vida ao mundo. Gente, essas palavras de Jesus são impactantes. Eu não sei quantas pessoas falaram até do fim dos tempos. A gente não sabe o que vai acontecer se não acharem vacina. E se o vírus, não sei, criar asinha agora também. Não sei, que o vírus, cada hora ele cria uma coisa nova. E não sei, e se vier uma outra praga? É a primeira, e se for vir a segunda, a terceira? Não falaram até a palavra de Deus fala mesmo que vai cair uma bola de fogo do céu. E se vier, gente? A promessa de Deus é: quem comer desse pão viverá, porque é o pão que dá vida ao mundo, que dá vida ao mundo, dá vida para a igreja. A Eucaristia é a igreja é a Eucaristia, é em torno do altar que nos unimos, nós somos diferentes, pastorais diferentes, mas em torno do altar somos um. Esse é o pão que dá vida ao mundo. Senhor, olha o que eles disseram: Senhor, dai-nos então desse pão. Gente, nós precisamos falar isso. Você que está acompanhando aí pode escrever aí: Senhor, dai-nos desse pão. Põe isso nas tuas orações, escreve numa folha: Senhor, dai-nos desse pão. Senhor, o Senhor pode tudo. Reverte essa história, abre caminhos, portas, portões, passa Maria na frente, faz com que de alguma maneira, Senhor, segura a nossa alma possa experimentar desse pão. Dai-nos, Senhor, desse pão. Nós precisamos. Não dá para se contentar. Não dá. As pessoas até falam: ai, pai, tá ótimo, o senhor está fazendo essas lives, ajuda muita gente. Eu fico muito feliz que vocês digam isso, mas eu quero que vocês acordem de uma coisa: tudo isso que eu estou fazendo na internet online não chega aos pés do que é receber Jesus, o pão da vida. Você está entendendo? Gente, é como você falar que estava com fome, está com muita fome e não tem comida na tua casa, e aí a sua mãe falava: bebe água. Você entende? Você enche o bucho de água, engana a fome. É a mesma coisa de você pegar um ovo e fritar ele com água para render mais, para saciar a fome. Eu lembro, minha mãe me contava quando a gente era criança, que na infância dela passaram por muitas dificuldades, e que tinha umas freiras que moravam perto da casa da minha mãe, e minha avó pegava o resto das hóstias, elas faziam hóstia e sobrava rebarba das hóstias, e levava para elas comerem, e eles comiam aquele resto do pãozinho da hora, porque era um pão, né? Um trigo prensado, e comia isso daí. Na vida da minha mãe já estava prefigurada, ela tinha que ser uma mulher eucarística,
nosso Senhor já estava prefigurando com aquele pão que ela comia para matar a fome. Mas aquilo matava a fome, enganava a fome. Gente, eu estou querendo dizer, não fique convencido de que tudo isso está maravilhoso e que, nossa, continua que isso está maravilhoso e isso daí já saciou toda a nossa fome. Não fique, porque se você ficar, significa que nós não pregamos direito, significa que nós não te ensinamos que o pão que a gente tem que desejar, o pão que dá vida, que a gente tem que querer comungar, é Jesus no Santíssimo Sacramento. E para recebê-lo não se faz de qualquer jeito, não se faz sem dignidade, faz como quem crê, confessa, se converte, ajusta a sua vida. Não dá para você falar que ama Jesus, viver uma vida de apostolado, de adoração, e depois viver amigado, para não comungar mais. Com que amor era esse? Não dá. E eu não estou aqui condenando ninguém, mas estou dizendo, ou ama ou não ama, ou entendeu ou não entendeu. Eu tenho, como pai espiritual dessa paróquia, dessa comunidade, eu tenho autoridade para falar assim, amados irmãos. Eu tenho autoridade para falar, porque nos últimos anos, todos os dias, Jesus é adorado nesse altar, e essa igreja tem a bênção do Santíssimo Sacramento diariamente, todos os dias, o altar não está vazio. Então nós nos levantamos nessa autoridade para dizer a vocês: desejem, Senhor, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, dai-nos esse pão, dai-nos, temos ânsia, temos sede, Senhor, nós precisamos. E o Senhor ouvirá o clamor do seu povo. Mas está todo mundo feliz, a gente está em casa, é tão bom assistir em casa. Continua, a gente está lá no sofá, a gente está comendo fandangos, tomando Coca-Cola. Que legal, o padre vai fazer uma live. Continua. Você não vê agora, eu vejo depois. Eu avisei que eu estava polêmica essa semana. Mas eu preciso falar essas coisas. Por quê, amados irmãos? Porque é próprio de um devoto da Virgem Santíssima ter que defender também o Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós não vamos ser compreendidos, vamos ser criticados, nem todo mundo vai entender. É normal, nosso Senhor já havia dito, quem lê o tratado sabe, isso também vai acontecer. Vai acontecer, não nos preocupamos com isso. Nós estamos anunciando ao mundo essas palavras de Jesus: eu sou o pão da vida. Eu respeito todas as religiões, respeito as doutrinas das outras pessoas, mas não dá para comparar, não dá para dizer que é tudo igual. Não tem outra igreja que tem este sacramento, que leva estas palavras de Jesus até o pé, ao fundo, ao pé da letra. Eu sou o pão da vida, eu dou o meu corpo como alimento. Não tem. A igreja católica é a igreja do Senhor Eucarístico. Com todo o respeito. E se você entender isso, pode até ficar chateado com o padre, pode ficar magoado com a igreja, pode ver um monte de defeito na igreja, mas não tem como sair dessas filas de comunhão. Porque precisamos. E eu quero terminar reforçando no teu coração as palavras de Jesus: e quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, Jesus, o pão da vida. Mas padre, será que Jesus não estava dizendo figurativo? Jesus estava dizendo assim: eu sou o pão da vida, se comparando a um pão, porque era mais fácil de entender, tipo uma parábola. Gente, não perca os próximos capítulos dessa novela, porque Jesus termina de falar. Eu adianto porque eu gosto de dar os próximos roteirinhos aí, a spoiler, muito obrigado. Os judeus disseram assim: esse Jesus está louco, vai falando que vai dar o corpo dele como comida, o sangue dele que nem bebida. Gente, ele enlouqueceu, ele acha que a gente é o que? Canibal? O que ele pensa que a gente é? Eles não entendiam o mistério, a teologia, eles não entendiam o mistério do Santíssimo Sacramento.
mas entenderam o que Jesus falou e disseram: Jesus está louco, vocês vão ouvir. E Jesus, ao falar isso, vendo a cara de surpresa de muitos que tinham entendido as suas palavras, ele vai terminar esse capítulo 6, aguarde e vai lá. Ele vai olhar e vai dizer assim: e vocês, essas palavras é dura demais para vocês? Quer ir embora também? Pode ir. É duro demais escutar isso? Não serve para vocês? Pode ir embora. Jesus vai falar isso. Aguarda. Gente, eu estou dizendo isso para edificar o nosso coração de amor por Jesus no Santíssimo Sacramento. Com a graça de Deus, nós queremos que você possa, ao menos, já que você não pode vir à missa ainda, não está aberto para a missa ao povo, mas nós queremos que na próxima semana a igreja esteja pelo menos aberta, para que você passe aqui e faça a sua adoração ao Santíssimo Sacramento de forma controlada, sem tumulto. Durante o dia você vem, faz a sua oração e cai fora. Vem com a sua máscara, faz a sua oração pessoal, adore Jesus. Eu vou colocar o quadro da mãe também num ponto estratégico. E eu queria que você passasse diante dessa imagem e deixasse as suas intenções. Quiser trazer escrito, vamos pedir à Mãe da Divina Providência que interceda junto do seu filho, para que haja milagres naqueles que estão desempregados, na vida daqueles que estão precisando de tantas graças materiais e espirituais. É tempo da graça, e eu tenho certeza de que o Senhor não nos desamparará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado.